vai, com o Pablo, né, o trabalho de hegemonia e desqualificação da política, no audiovisual ficcional brasileiro contemporâneo, as bases da noção conceitual, que é, na verdade, o recorte de duas pesquisas, né, do meu pós-doutorado, com supervisão do Pablo, né, sobre o conceito de desqualificação da política a partir da análise de alguns seriados brasileiros contemporâneos, e a pesquisa dele sobre plataformização, né, relação com o cotidiano. Então, uma breve apresentação também, o Guilherme faz lá um pós-doc com a gente, eu supervisor dele, sou professor, né, e coordenador do programa de pós-graduação em mídia cotidiano da UF, e coordenador também junto com a querida amiga Paty Saldanha do ACLOPS, que é o nosso laboratório de investigação e comunicação comunitária e publicidade social. E na introdução, só uma questão rápida também que eu acho que é interessante, né, da nossa aproximação, nossa parceria. Né, assim, o Guilherme me procurou, deve ter, foi o quê? 1 ano, 2 que você fez o doutorado comigo na UF no semestre? foi faz 4 anos. Faz 4 anos já, cara. Vou passar. O Guilherme me procurou, falando, veio um e-mail e tal, estudante da URGS, né, pesquisa de cinema, queria fazer ali um doutorado, né, durante um período, nem sabia que tinha doutorado sanduíche nacional. Eu falei, mas qual que é a sua pesquisa? Né? Eu pesquisa do cinema, pesquisa do porno chanchado. Eu falei, cara, mas será que eu posso contribuir com esse trabalho? Né? Aí ele falou, não, eu quero discutir a questão de política do cotidiano, de hegemonia, né? E aí no fim das contas a gente em parceria está construindo juntos, assim, né? Desde um artigo que a gente já escreveu juntos sobre o filme Dama do Lotação, né? Assim, sobre porno chanchado, erotismo, cotidiano, hegemonia. Né, e ali foi um primeiro esforço assim, né, de uma base conceitual, né, para utilizar a categoria, né, hegemonia, para pensar um objeto, fenômeno social específico, mais especificamente aí um produto, né, audiovisual. E no caso agora do pós-doc dele, a coisa ampliou e se complexificou, como ele vai falar um pouco, e depois eu vou falar um pouco mais, né, sobre como a hegemonia está entrando aí para discutir, né, o audiovisual e esse conceito dele da desqualificação da política. Complementando a apresentação do Pablo, dentro da minha trajetória, eu desde o mestrado estudo relações entre audiovisual ficcional brasileiro e política, né? Então, agora no pós-doutorado, a partir, né, desse conceito de desqualificação da política, a gente vai pensar numa construção, se há e como é, né, hegemônica, majoritariamente negativa sobre a política no audiovisual ficcional brasileiro contemporâneo, né? Então, aqui a gente vai pensar o papel, né, do conceito de hegemonia na formação desse conceito de desqualificação da política, analisando os 3 seriados, né, que fazem parte do corpo da pesquisa, Sintonia e o Mecanismo, né, da Netflix, e uma minissérie da Rede Globo de 2012, o Brado Retumbante. Então, a nossa apresentação é dividida em 2 partes. Paulo vai começar aqui, né, para a gente estar trazendo uma discussão sobre a formação conceitual da hegemonia, e aí em seguida eu venho trazendo as articulações entre a hegemonia, a desqualificação da política e o cenário contemporâneo do audiovisual ficcional em um contexto de formação de um espaço público virtual, né, questões também relacionadas à plataformização, numa emergência de um cenário de streaming, e trazendo rapidamente uma análise dos 3 seriados. Uma primeira questão que é importante, eu creio, para a gente pensar como utilizar a categoria hegemonia para pensar o audiovisual e para pensar os filmes, a partir de uma questão que eu acho que é fundamental, né, que é o desafio de não reduzir, né, a análise sobre hegemonia ou de disputa de hegemonia à ideia de disputa de narrativas, né, que é inclusive um conceito que acabou se tornando aí muito presente no nosso cotidiano, né, disputar narrativa com o sujeito, disputar narrativa com direita, disputar narrativa com certo filme, e isso é um desafio que é teórico e é também político, né? Porque a perspectiva de Gramsci sobre a hegemonia é uma perspectiva materialista, né? Ou seja, a hegemonia ela não acontece no vácuo, né? As disputas de poder elas acontecem a partir de uma base material, que é o que o Gramsci entende como aparelho de hegemonia, como aparelho privado de hegemonia, né? Ou seja, a produção, a reprodução e as disputas ideológicas acontece a partir, né, das instituições e da maneira como as instituições se inserem na sociedade, né? Então é um conceito que ele tem um percurso
né, teórico histórico que vai sofrendo algumas deturpações, né, durante o caminho, né? O conceito de hegemonia ele começa a circular entre os marxistas europeus durante o século XIX, né? Assim, o primeiro autor que vai buscar de fato uma sistematização é o Plekhanov, né, num livro dele que é lançado a primeira vez em 1886 em Stuttgart, na Alemanha, e o autor que desenvolve, que de fato se debruça mais, né, para pensar hegemonia antes ainda do Gramsci é o Lenin, né? O Lenin tem um texto chamado Democracia da Classe Trabalhadora, Democracia Burguesa, em que ele vai pensar a hegemonia como aliança de classes, né? Como uma aliança de classes necessária entre a burguesia e o proletariado para tomar o poder e derrubar o czarismo na Rússia, né? E para o Lenin, ele já vai mostrar ali que a disputa, né, por poder, né, do proletariado em aliança com os camponeses envolve três frentes principais, envolve a luta no âmbito econômico, no âmbito científico e no âmbito político, né? E Gramsci vai trabalhar a partir dessa perspectiva leninista durante toda a sua obra, né? Então ele diz, literalmente, inclusive, né, que se a hegemonia, se ela é ético-política, ela jamais poderá de ser também econômica, né? E econômica em última instância e última análise. Então, o nosso desafio aqui que a gente trabalha, né, e que é bastante interessante, eu creio que realmente é uma dimensão muito fecunda, né, para utilizar a hegemonia para pensar audiovisual, que é essa análise multidimensional, ou seja, inclui a narrativa do filme, a linguagem, aquilo que está na ponta do processo, né, inclui a dimensão do Estado, da configuração da hegemonia, e tanto Estado no sentido estrito, como no seu sentido ampliado, como Gramsci vai demonstrar, né? E por que é Estado ampliado? Né? Porque é no âmbito da sociedade civil que se constitui a luta por poder para se tornar Estado, né? E, logicamente, dentro de um processo de lógica de superação desse Estado burguês que garante a lógica e a ordem hegemônica, né? E aí o nosso desafio envolve tudo isso, assim, pensar a dimensão do Estado, que vai envolver um aspecto, inclusive, das políticas para esse setor, a política do audiovisual, a política para a produção nacional, a maneira como as instituições da sociedade civil vão configurar ali alguns aparelhos hegemônicos que serão mais estratégicos também na construção desse poder, na construção da ordem hegemônica e da possibilidade de superação da hegemonia, e o filme em si, né? Isso a partir de Gramsci, isso a partir da leitura que Gramsci vai fazer de Lenin. E aí, entrando no Raymond Williams, a coisa já ganha uma outra forma de categorização, né? Que aí o Raymond Williams já vai situar o debate sobre hegemonia a partir do que ele entende como práticas culturais, né? E aí ele cria algumas categorias: práticas culturais dominantes, práticas culturais alternativas, práticas culturais de oposição, práticas culturais emergentes, né? E aí tem uma outra categoria que é fundamental que ele trabalha, que é a categoria, né, de inclusão, né, a maneira de apropriação, a maneira como essas práticas também que são alternativas e com potencial de oposição acabam sendo capturadas ali, né, pela ordem hegemônica. Então, muitas vezes, aquilo que aparece com potencial, né, de tensionamento com relação ao que é dominante, muito rapidamente é capturado. A gente assistiu isso, por exemplo, né, movimentos sociais diversos, como o hip hop, por exemplo, que eu analisei, né, e até a maneira como as disputas políticas acontecem dentro, né, da ordem hegemônica burguesa parlamentar, né, a maneira como se inclui, por exemplo, ali a possibilidade divergente, né, de se ter, por exemplo, um partido comunista, né, dentro de um espaço do Congresso, do Parlamento, só que isso dentro de uma lógica de organização do poder que é dentro do Estado burguês, né, ou seja, então aquilo que tem um potencial ali, né, para derrubar ou para superar a burguesia está incluído dentro de uma lógica hegemônica, dentro de uma lógica burguesa, né? E é isso que o Raymond Williams vai falar, que é, né, o divergente como parte da própria lógica hegemônica, como parte da própria lógica dominante, tá? Então a gente vai pensar um pouco, e é interessante essas categorias, porque dentro de um mesmo filme, né, e aí com relação à análise de fato ali do audiovisual, a gente consegue identificar elementos distintos a partir dessas categorias propostas pelo Raymond Williams, ou seja, você tem ali certas práticas, por exemplo, que podem se configurar, né, como emergentes, né, certas práticas que podem se configurar como residuais, que é uma outra categoria do Raymond Williams, aquilo que remete, né, a um passado, a substratos,
né, do passado, que emergem também no cotidiano, que emergem também nas práticas culturais, muito ligado, por exemplo, né, às questões religiosas, né, certos conceitos, certas lógicas que fazem parte do senso comum, né, e que tem a ver com práticas, né, culturais passadas. E eu falo demais, eu já estou vendo que passou 5 minutos, eu vou parar por aqui, mas tem essas questões todas e como que vai ser trabalhado aqui. O Guilherme vai falar mais como é que a gente está usando isso, vai falar um pouco mais dos filmes. A parte boa, para você ter gasto uma parte grande do tempo, é que a gente não vai falar tanto da análise dos seriados em si, que na verdade não era nem o nosso objetivo. Justamente por isso que o Pablo trouxe da relação entre a discussão conceitual da hegemonia e a análise em si desse audiovisual ficcional seriado, que fazer essa análise é muito mais do que fazer a análise desses 3 seriados em si, dentro do que a gente chama aí de, geralmente, análise de audiovisual ficcional adaptada de uma análise fílmica, em termos de análise fílmica, analisar cenas. Aqui a gente vai muito além, justamente porque a gente tem um grande contato, cuidado em pensar os conceitos para fazer essa relação entre teoria e análise, né? Começando pelas mudanças no que a Stern Müller vai definir como espaço público virtual. Hoje a gente pensa esse espaço cada vez mais plural do que há 20, 30 anos, quando a gente pensava nas telenovelas e seriados da Rede Globo, grandes audiências, né? As telenovelas como um espaço muito grande aí de pensar uma espécie de arena nacional, discussões políticas, discussões de comportamento. Aqui a gente tem YouTube, a gente tem um serviço de streaming, a gente tem ainda o audiovisual ficcional de televisão, a gente tem também o streaming, esse audiovisual de streaming como um híbrido, como algo que também está sendo produzido pelos canais hegemônicos de TV, né, se a gente pensa no papel do Globoplay. E o audiovisual, ele vai tomar partido no campo das ideias e da política, configurado nesse novo espaço público virtual. Ou seja, a gente tem um espaço para uma multiplicidade maior, e aí também trazendo uma relação com as outras apresentações, essa ideia do jornalismo comunitário, então de um espaço do produtor de conteúdo, um espaço novo, ou seja, quem que está aí por trás das lentes agora. A gente tem uma mudança, a gente vai ver principalmente com Sintonia, que o audiovisual ele vai exemplificar esse processo de mudanças sociais do setor cultural, que também é um espaço de produção de mudanças sociais que ele não é acompanhado pela política institucional. E aí isso vai fazer com que o audiovisual também encampe determinados discursos que vão estar ligados com a ideia de desqualificação da política. E a gente vem justamente articular, né, o conceito de hegemonia para pensar, né, a formação desse conceito de desqualificação da política nessas interfaces. Né. Então, enfim, passando rapidamente só pela questão do modelo de monopólio de plataforma. Né. Então, a gente tem esse contexto de plataformização. A Netflix ela se beneficiou do pioneirismo no setor do audiovisual de streaming, que é um setor extremamente competitivo e fragmentado, mas que ela tem uma dominância no sentido mesmo de pautar a produção de conteúdos, uma estratégia muito agressiva de priorizar investimento de conteúdos com determinados perfis, ao mesmo tempo em que ela se internacionaliza, mas ela se internacionaliza como um padrão. Né? E aí, passando rapidamente pelos 3 seriados, eu vou falar até um pouquinho mais de Sintonia. Né? Porque, como eu disse, Sintonia exemplifica esse processo maior de mudanças dentro de produção de conteúdo no audiovisual. A gente tem aqui uma série que foi criada e dirigida pelo Condzilla, né, que é o produtor, o criador do maior canal de vídeo funk do mundo, é um dos 3 canais mais vistos do YouTube no mundo. A série ela foi a mais vista na América Latina, a série brasileira mais vista na América Latina no ano passado, da Netflix, e agora, na 4ª temporada que foi lançada esse ano, o Condzilla saiu. Ele brigou com a Netflix, ele simplesmente se cansou desse modelo de produção e provavelmente também questões financeiras ligadas. Ele rompeu isso que nunca mais trabalhou com a Netflix e ele foi criar o seu instituto Condzilla no Guarujá para capacitar a formação de criadores de conteúdo e profissionais de cultura criativa no Guarujá, e também participou da criação de um longa-metragem de
comédia romântica da Paramount Plus, o Escola da Quebrada, que é dirigido por um jovem de periferia que começou como produtor dos vídeos de funk da Conzilla. E aqui a gente vai ter uma história da cabeça mesmo do Conzilla, né? Se passa na Vila Áurea, que é uma vila ficcional, uma favela ficcional de São Paulo, mas que foi filmada na Vila do Jaguaré, na comunidade de Jaguaré, perto da USP, e Áurea é o nome da mãe do falecido Conzilla. Então a gente vai ter esses três amigos, né, que são da Vila Áurea e que vão cada um seguir seu caminho, né? A Rita vai virar pastora evangélica, o Doni vai ser MC, e o Nando, que é o protagonista negro, é o traficante. Então a gente tem problemas, mas a gente tem uma discussão sobre a crítica à ausência de Estado que foi muito consolidada no Tropa de Elite, no próprio Cidade de Deus, mas no Tropa de Elite por um viés muito de demonização do espaço da favela, que se relaciona muito com o que a Lilian trouxe. Aqui não, aqui é uma crítica diferente, é uma crítica política institucional, que aí no debate a gente pode até conversar um pouquinho mais, propõe uma solução de dentro. Né? E aí, passando rapidamente pelos dois, né, o mecanismo e o Brasil Turbante, eles são muito similares na ideia da desqualificação da política como uma atividade corruptora, que quem entra na política vai ser corrompido, a não ser que seja de fora e que entre na política só para moralizar ela, como é o caso aqui do Paulo Ventura no Brasil Turbante, né? Que é isso, é um presidente totalmente acidental, que ele vira presidente e vai lutar contra a corrupção, e é isso aí. E ele só tenta a reeleição porque ele é o único que pode seguir lutando contra a corrupção. Mas ele não gosta de fazer política, não é feita política no Ministério. O exercício presidencial dele é lutar contra a corrupção. E o mecanismo... Conhecemos bem essa história. E aí o mecanismo, eu vou deixar a gente com esse slide aqui, é justamente uma paródia, né? Uma paródia sobre a Operação Lava Jato, totalmente calcada na realidade, no sentido de que a gente não tem uma profundidade na criação ficcional e as personagens elas são fisicamente muito parecidas com as figuras reais, né? Que elas vão representar, os nomes são muito parecidos, né? E a ideia é a política como um caso de polícia, né? Aqui a gente não tem nem alguém que entra na política para moralizá-lo, como é o caso do Brasil do Mante, a gente tem policiais delegados que eles vão lutar contra a corrupção da polícia, da política e da própria corporação policial. Porque nessa ideia do Padilha, né, de desqualificação da política, que ele vai consolidando desde o Tropa de Elite principalmente, é que a política é um caso de polícia e toda instituição é corrupta. A instituição ela nunca vai ser uma solução, ela sempre é um problema. E aí a gente para por aqui para não gastar mais tempo, né? Mas só fazendo um gancho rápido das nossas considerações finais, o que a gente tentou trazer aqui na apresentação e está, né, trazendo de uma forma geral no pós-doc, é que a hegemonia, quando a gente pensa na relação com a construção do conceito de desqualificação da política, ela é estética narrativa, ou seja, a gente tem que fazer análise desses produtos audiovisuais, mas ela também é estrutural, né? Ela também está ligada a um contexto de transformação e complexidade das mudanças sociais e um contexto aí de plataformização desse audiovisual de streaming, né? Que a gente tem esses grupos muito fortes e que, enfim, que é essa ideia mesmo de monopólio. É isso, gente. Muito obrigado.